Quero pensar com você hoje sobre um tema que é muito atual, né? Nesse momento que a gente está vivendo, não tem como a gente não levar em consideração a proximidade com o fim dos tempos. Porque mesmo que nada tivesse acontecendo, mesmo que não fosse nada de anormal tivesse acontecendo nesse momento, ainda assim, cada dia que passa, se torna mais próximo à vinda de Cristo. Você crê nisso? Você que está aí na tua casa, me ouvindo agora, me responde aí, por favor. Você crê que a cada dia que passa, independente dos sinais, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, a vinda de Cristo se torna mais próxima, sim ou não? É uma coisa óbvia para todos nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo e que prometeu que voltaria. Então, a cada dia que passa, esse dia se torna mais próximo. Qual dia? O fim dos tempos, a consumação dos séculos que o próprio Jesus citou. Mas além dos dias estarem passando e nos mostrando que essa é uma realidade, os próprios acontecimentos nos trazem à tona a reflexão. Será que esse dia da volta de Cristo está tão próximo assim? Será que quantos anos ainda a gente vai viver? E aí eu já vi alguns fins do mundo, né? O mais a vera que eu vivi foi o de 2012, foi 2012, não foi? Que falaram que o mundo ia acabar, né? Mas 2012 foi a vera mesmo. 2000 também teve um burburinho assim, o mundo vai acabar, não vai acabar. Hã? A bruxa? Agosto de 99? Essa eu já não lembro, é porque Leandro é mais velho, né? Eu já tenho mais experiência, mais vivido e tal, tá lembrando de 99. Nostradamus, pô. Não, beleza. Não, mas aí teve Nostradamus, então foi 99. Eu achei que Nostradamus tivesse a ver com 2000, aquele negócio ali. Rapaz, esse menino é bom com data, sabia? Leandro está falando aqui que em 99 tiveram 2 prováveis fins do mundo. Um, 4 de julho, e o outro, dia 11 de agosto. E teve a virada também, de 99 para 2000, que o pessoal falou assim, o mundo vai acabar agora. Vai virar o milênio, o bug do milênio e tal, vai dar ruim, vai parar os computadores, vai quebrar tudo, vai dar problema. Teve 2012, não sei se teve mais, Esses dias eu vi até uma pessoa, vi até num ônibus, colado assim, dizendo que o mundo ia acabar. Então, a gente está pensando nisso, a gente está falando assim, o pessoal está bobeira, falando um negócio de fim do mundo, mas aí vem pandemia de um lado, nuvem de gafanhoto do outro, nuvem de poeira de outro lado. Aí você fala assim, gente, pode não estar acabando agora, Israel selando acordo de paz lá não sei aonde lá. Aí você fala, pode, esse pessoal da outdoor pode até não estar certo, mas que o negócio tá chegando, tá. E aí esse debate começa a aparecer nas nossas rodas, assim, na nossa cabeça, pelo menos fica, poxa, será que é, será que não é? Será que está perto, será que não está? Porque se Jesus não voltar logo, o mundo vai acabar, a humanidade vai destruir o mundo antes de Jesus voltar. Porque se a gente não... Ou Jesus volta, ou a gente acaba com o oxigênio do mundo inteiro, a gente dá um jeito desse negócio quebrar. Estourar uma guerra mundial aí, pelo menos agora não é mais o Trump, né? Arrumando briga lá com aquele Majin Buu lá da Coreia do Norte lá, mas pelo menos já as coisas já estão acontecendo, e aí surge esse debate. Primeira coisa, quem é o anticristo? Como que vai ser o anticristo? O anticristo vai vir de que maneira? O que ele vai fazer? Quais vão ser as características? Será que ele vai conseguir me enganar? Será que eu não vou conseguir perceber que o anticristo, quando surgir, ele é o anticristo? E a gente vai começar a ficar meio preocupado com essas coisas. Será que eu vou perceber? Ou será que eu vou ser um desses caras que ele, com aquela lábia dele, com aquele jeito que ele vai ter, ele vai conseguir estabelecer a paz? Eu vou falar assim, cara, esse cara é gente boa demais, hein? Esse cara é muito bom, né? Poxa, cara benção, né, rapaz? Imagina a igreja olhando para o anticristo e falando assim, olha que homem abençoado. Quem será? A gente começa a pensar, quem vai ser esse homem? Quando vai ser o arrebatamento? O que vai acontecer?
né? Aí a gente começa a pensar sobre arrebatamento, sobre o fim do mundo, sobre Covid, sobre vascaínos, sobre todas as coisas que causam mal à sociedade. E aí a gente começa a colocar isso no negócio e surge uma questão. E a marca da besta? No meio de toda essa confusão, imagina, está num debate aqui, igreja cheia, e a marca da besta? O que significa isso? O que seria essa marca da besta? É uma discussão, é um debate que inclusive surgiu há pouco tempo, por isso que eu estou trazendo à tona aqui. Assim como tiveram vários fins do mundo, também tiveram várias marcas da besta, né? Há algum tempo atrás a tatuagem era a marca da besta, né? A tatuagem era a marca da besta, porque vai tatuar aqui, tatuar ali e tal, vai ter na testa, na mão direita, então a tatuagem é a marca da besta. Teve uma época que algumas pessoas falavam que o código de barras era a marca da besta. Eu não sei se alguém pegou essa questão aí, mas teve uma época que o código de barras era a marca da besta. Falava que no código de barras tinha 666, e todo mundo tinha que comprar e vender através do código de barras. E aí todo mundo, o código de barras é a marca da besta. Não sei o quê. E aí agora está todo mundo usando o celular para pagar com o código de barras. É uma benção quando manda aquele monte de númerozinho que você não tem que digitar tudo. Não é? É uma coisa muito boa. É ruim quando é a imagem da conta em JPEG, você não consegue copiar ali para colar no aplicativo. Então tudo isso, marca da besta. Chip, o chip é a marca da besta. Todo mundo vai ter um chip, né? De repente, né? Ó, você está usando o chip aí, hein? Olha aí, ó o chip. E aí, cara, eu estava dando uma pesquisada, preparando a mensagem, eu vi uma notícia de 2015, queria pedir para colocar aí. Por favor, coloca a notícia aí, para os irmãos acompanharem aqui comigo. Olha o que aconteceu em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Botou aí? Olha só. Vereador prevê fim do mundo e cria um projeto de lei que proíbe chip em humanos. Olha o que o cara arrumou. Ele falou assim, o mundo está acabando, é melhor a gente já proibir o anticristo desde agora. Já vamos garantir que esse cara não vai conseguir. Então, um vereador de Santa Bárbara do Oeste criou um projeto de lei que proíbe a implantação de chips em moradores do município. Ou seja, se o mundo todo fosse para o inferno, pelo menos o pessoal de Santa Bárbara do Oeste já estava garantido, né? Então, chip, é um chip? Não sei. Agora, ainda há pouco, surgiu, será que o Pix? De repente o Pix vai ser a marca da besta, né? De repente você pode pensar. E também, agora, até mais atual, pode tirar a notícia. Até mais atual, né? A vacina. Será que a vacina, então, é a marca da besta? Né? Porque também foi uma questão. Muitos evangélicos americanos não aceitaram tomar vacina porque ela poderia ser a marca da besta. Estou vendo aqui, Juliano está falando, que ele já ouviu até falar que o www era a marca da besta. Então, tem várias possibilidades. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre essa marca? O que a Bíblia fala sobre esse selo? Né? Sobre essa marcação mesmo. E aí vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 13, versos 16, 17 e 18. Apocalipse, capítulo 13, versos 16, 17 e 18. Alguém arruma água para mim? Aguinha lá. Diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca. Quem é o nome da besta? Que é o nome da besta, desculpa, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Eu quero pensar com você, baseado nesse texto, porque é o texto que cita essa
essa marca, mas antes da gente começar a pensar no texto em si, eu quero já te dizer agora que eu não vim responder para você ou apontar qual é a marca da besta. De repente você viu a mensagem e falou assim, caramba, vou descobrir agora qual é a marca da besta. Não, eu não vou fazer isso. Primeiro, porque eu não sou presunçoso para acreditar que eu sei aquilo que ainda não aconteceu. Né? A Bíblia fala, principalmente Apocalipse, em uma linguagem muito metafórica, né? Uma linguagem muito... usando recursos linguísticos para que aqueles que cuidavam de João, lá na ilha de Patmos, não pensassem que ele era alguém que estava lúcido. Né? Então João usa figuras de linguagem que os romanos não entenderiam, mas os judeus, os cristãos da época, né, convertidos, os judeus convertidos, mas também os gentios, né? Na verdade eu falei judeu, mas é judeu e gentio. Os cristãos da época entendessem. Então é uma linguagem muito metafórica. Eu não vim falar para você que o chip é uma marca da besta, eu não vim falar para você que é o código de barras, não vim falar para você que é qualquer outra coisa dessa. Não. Primeiro porque eu não sou presunçoso de me colocar no lugar de Deus. E segundo que eu não sou ignorante também, para falar aquilo sem alguma coisa, sem responsabilidade. O que eu quero pensar com você é uma linha de pensamento. O que eu quero estabelecer com você hoje não é uma indicação, não é uma coisa pontual, é um pensamento amplo sobre esse assunto. É um pensamento aberto sobre o assunto, de algo que às vezes pode estar acontecendo na nossa vida e a gente não está nem reparando. De algo que tem a ver com o nosso dia a dia, mas a gente não está pensando sobre isso. Eu quero analisar o que significa isso na nossa maneira de viver. Por isso, antes de pensar na marca da besta, eu quero pensar com você que a Bíblia fala sobre uma outra marca. Antes de falar sobre aqueles que serão selados pela besta, eu quero falar com você sobre aqueles que são selados pelo Espírito. Porque se a Bíblia fala pouco sobre a marca da besta, sobre o selo da besta, ela fala um pouco mais sobre o selo do Espírito. E se eu acredito que a marca da besta é a indicação daqueles que creram, ou melhor, que não creram, eu quero pensar com você que o selo do Espírito é a marca daqueles que creram. Então, uma coisa contrapõe a outra. Uma coisa é oposta à outra. Efésios, capítulo 4, verso 30, fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só o que esse texto está falando. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês fostes selados. O que é isso? Vocês foram marcados. Você tem a marca do Espírito Santo. Amém? Quem tem a marca do Espírito Santo aí, dá um glória a Deus aí, dá um foguinho, dá uma rajada aí, para poder ver. Então, nós fomos selados com o Espírito. Para que nós fomos selados com o Espírito? Nós fomos selados para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? O mesmo dia que aqueles que serão marcados com a marca da besta receberão ali a sua distinção. Até a consumação dos séculos. Mas essa marca já está em nós. Porque olha só o que fala 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Eu só separei 2 versos aqui, mas se você quiser ir pesquisar depois na sua Bíblia, você já vai encontrar mais. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, fala assim, ó: nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Ou seja, olha só, está falando aqui de novo sobre a eternidade, está falando aqui de novo sobre consumação dos séculos, está falando aqui de novo sobre volta de Cristo, porque ele está falando assim, ó: nos selou, entenda, selou como nos marcou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir.
Qual é a garantia de tudo que está por vir? Está falando sobre o quê? Sobre redenção, está falando sobre consumação dos séculos, está falando sobre fim dos tempos. A Bíblia fala sobre a marca da besta, mas também fala sobre a marca, sobre o selo do Espírito. Ela não detalha muito bem essa marca da besta, mas ela detalha muito bem a marca do Espírito. E detalhando essa marca do Espírito, ela nos fala que não é uma marca visível. Ou seja, quem é selado com o Espírito Santo aí? Você anda com alguma coisa escrita na sua mão ou na sua testa, mas você foi selado. Aí você vai falar assim, mas a Bíblia não fala que aqueles que são selados com o Espírito devem marcar a mão ou a testa. Certo, a Bíblia não fala no Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala, através da lei, que aqueles que amam a Deus de todo o coração deveriam andar nas suas mãos ou na sua testa com a palavra de Deus como sinal desse amor. Se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Estou botando o Delane doido ali, podia ter te passado antes, né, Delane? Esses textos, né? Fiquei aqui um tempão, podia ter passado, mas vai me ajudando aí. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Que todas essas palavras, conseguiu achar aí? Conseguiu. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você não vê o coração de ninguém, amém? No Antigo Testamento também não viam não, tá? No Deuteronômio também o pessoal não via o coração de ninguém, menos até do que a gente hoje. A gente vê um pouco mais o coração das pessoas. Então, todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, dentro. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal. Onde? Nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, o ensino de Deuteronômio é o contrário daquilo que aconteceria no Apocalipse. O contrário, na verdade, de sentido. O contrário, na verdade, de sentimento, ou aquilo que envolve o que a gente está fazendo. Mas a atitude é a mesma. Se o seu coração está cheio dessas palavras, primeiro, essas palavras têm que estar no coração. Não adianta estar na mão, e não adianta estar na testa, e nem nos batentes. Se essa palavra estiver no seu coração, se você estiver falando sobre ela, se você estiver refletindo sobre ela em todos os momentos, então, como um sinal, amarre em seus braços, coloque na sua testa, coloque nos batentes das suas casas, porque uma coisa leva a consequência da outra. Talvez a marca da besta nas mãos e na testa não seja uma coisa forçada do externo para o interno, mas seja uma coisa que o coração se corrompeu e se tornou visível para todo mundo que estava à sua volta. Estou começando a chegar aí onde eu quero. Estou começando a alcançar o princípio que eu quero que você guarde essa noite. Duas coisas iguais. Dois sinais que estariam nos braços, nas mãos e nas testas. Só que com sentimentos diferentes. Um, por ter o coração cheio da palavra, apresentava visivelmente essa palavra. Talvez outro, por ter o coração cheio da iniquidade, apresente em suas mãos e testas o fruto dessa iniquidade, a marca dessa iniquidade, a marca daquele que será, ou será, né? Aí fica por sua conta aí, se ele já é ou se ele só vai ser ainda. O anticristo. O que a Bíblia fala sobre esse homem? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, eu vou beber uma aguinha para botar ali. Diz assim,
Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia do final dos tempos, tá? Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Esse é o anticristo que a Bíblia está falando aqui. O homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. A marca da besta, talvez, e eu queria que você pensasse nisso, talvez não seja algo visível, talvez não seja algo perceptível, como a gente sempre achou. Talvez não seja algo que a gente vai perceber assim, facilmente. Porque se a gente fosse perceber facilmente, você acha que a gente não estaria armado contra isso? A vida inteira ouvindo disco ao contrário na década de 90. A vida inteira ouvindo gravação do tio Chico falando negócio de bruxaria. Você acha que a gente ia cair depois de um tempão se nego quisesse vir botar um chip na minha mão? Você acha que o diabo não vai ser um pouco mais sutil do que isso, meu irmão? Você acha que ele não vai ser um pouco mais inteligente do que isso? Talvez a marca da besta seja o contrário da marca do Espírito. E a marca do Espírito não é algo que se vê. A marca do Espírito, ela acontece no nosso coração e se reproduz em nossas obras. Gálatas, capítulo 5, tem um texto que a gente conhece muito bem, a partir do verso 19, que fala assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Guarda aqui, irmão. Quais serão aqueles que não herdarão o reino de Deus no Apocalipse? Aqueles que têm a marca da besta. E a marca da besta se manifesta dessa maneira aqui. Está conseguindo me entender? Entenda uma coisa, como eu te falei lá no início, a minha ideia aqui não é apontar isso ou aquilo para você. A minha ideia é a gente pensar junto e pensar que talvez isso que a gente tanto teme já esteja aqui no nosso meio e a gente está praticando isso sem nem perceber. A gente está vivendo essa marca da besta sem nem estar atento para isso, porque a gente está esperando um chip, um código, uma doideira que seja, mas a gente está vivendo o fruto da marca da besta, o fruto das obras da carne, porque essas características são de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Existe uma corrente teológica sobre o Apocalipse que é o pastor Elton está comentando aí, e foi numa conversa com o pastor Elton que eu percebi que a gente poderia falar um pouco sobre a marca da besta. Essa semana a gente estava junto. Pastor, bom te receber aqui nesse culto com a gente. Provavelmente não seja visível, né? Mas, falando aqui sobre uma coisa que eu estava pensando, existe, né, que é o amilenismo, uma corrente teológica sobre o milênio. Então, por isso que eu estou te falando, não dá para eu fechar e falar. Existem um monte de correntes teológicas, coisas que não definem salvação também, porque tem um monte de gente arrumando briga por causa de corrente teológica aí, uma bobeira danada.
não define salvação de ninguém isso. O que importa é a sua fé. Então tem gente que acredita que é calvinista, outros são arminianos, e outros são botafoguenses, e coisas, né, que tem esses problemas, né, que acontecem na vida, assim. Alguns sofrem mais até por causa disso. Existe essa corrente, os amilenistas, que acreditam que o milênio é o espaço de tempo, sem ser literal, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, desde que Cristo foi aos céus, nós já vivemos o milênio. E esse milênio vai se encerrar com a sua volta. E eu posso pensar, então, que talvez receber essa marca da besta, ou não receber essa marca da besta, esteja falando sobre o meu posicionamento diante das escolhas, diante dos dilemas que me aparecem todos os dias. Talvez isso possa significar que em todo momento e todos os dias, pessoas estão sendo marcadas pela marca do Espírito, pelo selo do Espírito, e outros que estão sendo marcados pela marca da besta. Não perceptível, não como numa fila de bois que são marcados por seu dono, mas talvez seja o fruto do seu coração, aquilo que acontece dentro de você, porque o fruto daqueles que são marcados pelo Espírito, esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o resultado daqueles que têm a marca do Espírito. Qual será, então, a marca daqueles que são selados pela besta? Eu queria muito que você refletisse hoje sobre isso. Talvez a nossa falta de amor seja a nossa marca da besta. Eu falei lá na igreja, lá no templo, se não me engano eu já falei aqui também, e é um texto que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, mostrando mais uma vez que as circunstâncias à nossa volta nos obrigariam a mudar o nosso posicionamento. Afinal de contas, será que as pessoas não têm nos ensinado a sermos gananciosos? Será que o mundo não tem nos ensinado a respondermos mal com mal? Será que o mundo não tem nos ensinado a vencer a qualquer custo? As circunstâncias talvez estejam nos obrigando, assim como a Bíblia fala lá em Apocalipse, que a besta obrigaria todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Será que as circunstâncias não estão nos obrigando a vencer a vida a qualquer custo? Sabe, existe um selo em mim, existe uma marca em mim, e essa marca me dá esperança para a eternidade, mas essa marca também me ensina a viver hoje, todos os dias. Essa marca também me ensina a viver agora, na maneira como eu lido com os meus irmãos. Talvez, irmão, a marca da besta não seja um chip, não seja um código, talvez ela não seja um adesivo, uma tatuagem,
um cartão de crédito. Talvez, quem sabe, ela não seja a nossa falta de amor. Invisível como o selo do Espírito, perceptível apenas pelas suas obras. Por isso, como eu te falei, não quero fechar esse debate, mas eu quero te fazer pensar sobre a maneira como nós temos vivido hoje e de como nós podemos selar ainda mais pessoas com a marca do Espírito. Gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você e por mim também. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Pedir ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra e a ansiarmos pela sua volta. Fala com Deus aí, feche seus olhos aí na tua casa, nós vamos orar juntos. Pai, eu agradeço a Ti, Deus, por esse tempo, agradeço ao Senhor, porque tenho a certeza de que o Senhor tem nos ouvido. Não nos deixe, Deus, manifestarmos as obras da iniquidade. Não nos deixe, Deus, manifestarmos as obras do homem da iniquidade, do homem do pecado, mas que sejamos marcados pelo Teu Espírito Santo. Sejamos direcionados por Ti, Deus, que a Tua graça e o Teu amor nos sustente, Pai, em cada momento das nossas vidas, Pai, nos direcionando, Pai, nos dando forças. Nós não queremos, Deus, nós não queremos sermos uma igreja reconhecida pela falta de amor. Nós não queremos ser uma igreja reconhecida pela busca pela propriedade, sobrevencer a qualquer custo. Nós não queremos, Deus, que as circunstâncias difíceis da vida nos tornem pessoas insensíveis. Nós não queremos, Deus, nós não queremos. Porque talvez seja imperceptível aos homens, mas o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece as nossas reais intenções, os objetivos. O Senhor conhece os nossos planejamentos e queremos colocar todos diante do Senhor. Nos abençoe, nos dê uma vida segundo a Tua vontade, para que o Seu nome seja exaltado através dela. Nós queremos, Deus, a marca de Cristo em nós. Nós queremos o selo do Espírito Santo, manifestando o seu fruto e alcançando aqueles a quem o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém.